Fala turma, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo sobre a disciplina de Gestão da Qualidade, Gestão de Processos e Estruturas Organizacionais. No vídeo de hoje, o assunto é ciclo PDCA, ciclo PDCL ou ciclo de Deming, os 14 princípios do ciclo de Deming. A aula de hoje, pessoal, procura complementar a aula anterior quando a gente falou sobre o modelo de excelência em gestão, o famoso MEG, da Fundação Nacional da Qualidade, FNQ. Por que a gente fala sobre ciclo PDCA, PDCL e ciclo de Deming nessa aula? Porque a base conceitual, tá, do MEG, do Modelo de Excelência em Gestão, incorpora o ciclo PDCA ou PDCL. Eu falo aqui ciclo PDCA, PDCL, mas basicamente os dois são iguais, tá? É uma letra que muda e eu vou explicar para vocês essa diferença. Bom, do inglês, o que significa o ciclo PDCA? O plan é planejar, tá? O D, do, realizar. O C, check, verificar, né, checar. E o L, no caso do ciclo PDCL, significa aprender, tá? Learn. Se eu falar em ciclo PDCA, eu substituo o L pelo A, né? Fica act em inglês, significa agir, tá? Então, aprender ou agir. E aqui nós temos o diagrama do ciclo da gestão, tá? Definição dos processos e padrões, em primeiro lugar. Depois eu tenho aqui todas as etapas, né? E essas etapas procuram analisar de forma integrada a organização com a finalidade de aprendizagem, tá? Os membros organizacionais precisam aprender ao final do processo. Aqui nós temos o detalhamento dessas etapas, né? Planejar em primeiro lugar, depois executar aquilo que foi planejado, verificar, tá? Comparar com o padrão estabelecido pela empresa e, finalmente, aprender aqui com os erros e sempre procurar melhorar, tá? Então, planejar, executar, verificar e aprender. Ciclo PDCA ou PDCL. Vamos às etapas aqui individualmente. Então, a primeira delas, plan, em inglês, ou planejamento. A etapa de planejamento, né, a letra P, envolve atividades, processos de projeto ou padronização para a definição de resultados e sistemas. Tá? Então, é a primeira etapa do ciclo PDCA ou PDCL. Essa etapa de planejamento inclui definição de produtos ou serviços, dependendo da área da empresa, definição de indicadores de desempenho, para depois poder fazer uma comparação, né, do desempenho atual com aquele desempenho esperado pela organização, definição de objetivos, metas e planos, tá? E aqui eu estou falando nos 3 níveis hierárquicos, nível estratégico, tático e operacional, definição de projetos, processos e padrões da empresa, e também definição de ativos tangíveis ou intangíveis. Ativos tangíveis, por exemplo, equipamentos, né, máquinas. Ativos intangíveis, informações. E outros recursos dos ambientes interno e externo. Né? Ambiente interno, ambiente da empresa e ambiente de fora da empresa. Aquilo que a empresa ainda vai precisar utilizar para desempenhar suas atividades. Okay? Então, tudo isso daqui está incluído na etapa de planejamento. Depois a gente tem a segunda etapa, né, do em inglês, ou realizar, que é a letra D. A etapa de realizar envolve realização de atividades ou processos para geração de valor. Então essa etapa inclui negócios com clientes e mercados, relacionamentos com fornecedores. Então aqui a gente consegue ver claramente as partes interessadas no negócio, né? Clientes e fornecedores, retorno econômico-financeiro aos controladores. Então aqui é importante a empresa dar lucro, né? Dar retorno econômico-financeiro aos acionistas, por exemplo, quando a empresa tem ações cotadas em bolsa de valores, por exemplo, né? Com governança corporativa e tudo mais. Qualidade de vida profissional e pessoal da força de trabalho. É importante ter a mão de obra, a força de trabalho motivada, engajada, comprometida, com qualidade de vida, né?
E, por fim, responsabilidade socioambiental com a sociedade e gerações futuras. Então, aqui é a responsabilidade que a empresa tem perante a sociedade, tá? Perante ao seu público consumidor. E aqui também a gente fala sobre sustentabilidade, a questão da sustentabilidade, né? Se o negócio é sustentável ao longo do tempo. Depois, na etapa 3, check ou verificação, letra C, né? A etapa de verificação envolve atividades ou processos de medição ou avaliação de resultados e sistemas. Então, basicamente aqui é uma etapa de medir desempenho, né? De controlar o desempenho dos membros organizacionais. Também inclui, assim como na fase de planejamento, produtos, indicadores de desempenho, objetivos, metas e planos, projetos, processos e padrões, ativos tangíveis ou intangíveis e outros recursos dos ambientes interno e externo. A mesma coisa que a gente viu aqui na etapa de planejamento, tá? E finalmente a etapa 4, fechando o ciclo PDCA ou PDCL, learn ou aprendizagem, né? Ou então ainda act ou agir, né? Etapa de aprendizado, letra L ou letra A. Né? Se eu falar em ciclo PDCA, letra A, ciclo PDCL, letra L. Envolve atividades ou processos de melhorias corretivas ou preventivas para a solução, respectivamente, de problemas reais ou potenciais. Então, melhorias corretivas, tá? Para problemas reais. Processos de melhorias preventivas, né? Para problemas potenciais. Então, a ideia aqui é reduzir o número de problemas, tá? Aumentando a qualidade dos produtos e serviços. Essa etapa inclui inovações, aperfeiçoamento contínuo, Kaizen. A gente vai falar sobre Kaizen quando a gente fala sobre manufatura enxuta, tá? A gente vai ter uma aula só sobre Kaizen. Rupturas de paradigmas, em inglês a expressão é breakthrough, tá? Rupturas de paradigmas, mudança de cultura aqui. Decisões de não interferência, o que significa isso? Manutenção de condições em níveis aceitáveis de desempenho. Então, decisões de não interferência. Se o processo está andando, se a qualidade dos produtos e serviços é satisfatória, é melhor não interferir no processo. Tá? Então, são decisões de não interferência. Muito bem, turma. Então, a gente viu aqui as 4 etapas do ciclo PDCA ou PDCL. Como eu falei para vocês no início do vídeo, a gente sempre fala em ciclo PDCA, PDCL e ciclo de Deming, que é o autor aqui que estudou as etapas do ciclo, tá? Então, o ciclo PDCA também é chamado de ciclo de Deming, que leva o nome do autor. É uma ferramenta da qualidade, isso aqui é super importante, faz parte da qualidade total, utilizada no controle de processos, que tem como foco a solução de problemas. E aí, turma, a gente vai começar a falar sobre os 14 princípios estabelecidos por Deming, que constituem os fundamentos para o controle da qualidade. Então é super importante lembrar, associar esses 14 princípios à gestão da qualidade, ou como uma ferramenta da qualidade, da gestão da qualidade, ok? Esses princípios aqui são bastante cobrados em provas de concurso público da área de administração, da área administrativa. Então é importante sempre tentar memorizar esses princípios, ok? Alguns são mais fáceis de memorizar, porque eles falam diretamente sobre qualidade. Outros a gente precisa tentar memorizar de alguma forma, tá? Mas todos eles, de uma forma ou de outra, de uma forma mais direta ou indireta, tem a ver com o controle da qualidade. Olha só, turma, o primeiro princípio, constância de propósito. Tá? É importante para uma empresa sempre manter um propósito, ter uma missão, né, a longo prazo. Então, isso é constância de propósito. Depois, o segundo, adoção de uma nova filosofia exigente no controle da produção. Tá? Mudança de filosofia, de cultura, relacionada aqui ao controle da produção. Para quê? Para a empresa ter mais controle de qualidade. Tá? Controle da produção significa controle da qualidade.
Eliminação da dependência da inspeção em massa. Se você aumenta o controle da qualidade, da produção, você precisa diminuir, consequentemente, a dependência da inspeção em massa. A inspeção em massa não é a melhor técnica de controle de qualidade, tá? Sempre você vai ter aí uma parte da produção aí não passando pelo controle da qualidade. Então, o ideal é eliminar essa dependência da inspeção em massa. Quando a empresa consegue, de fato, aumentar a qualidade, ela, por tabela, diminui essa dependência da inspeção em massa. Extinção da aprovação de orçamentos com base nos preços. Por que isso? Porque a qualidade aparece em primeiro lugar. No ciclo PDCA, PDCL, no ciclo de Deming, a qualidade se sobrepõe ao preço. Tá? Então, é mais importante oferecer um produto ou serviço com uma excelente qualidade do que com preço baixo. Aqui o consumidor está disposto a pagar mais para ter mais qualidade. Essa é a filosofia do ciclo PDCA ou PDCL. Quinto princípio aqui, melhoria contínua no sistema produtivo para reduzir de forma sistemática os custos. Custos com retrabalho, né? Então aqui também, uma coisa leva a outra, né? O controle da produção, o controle da qualidade acaba diminuindo de forma sistemática os custos de uma empresa, tá? Custos com retrabalho, por exemplo. Depois, o sexto princípio, instituição do treinamento no trabalho. É importante sempre oferecer programas de capacitação à mão de obra, aos membros organizacionais. Quanto mais treinamento eles tiverem, melhor preparados eles estarão, tá? E um trabalhador melhor preparado, ele apresenta um trabalho melhor, tá? O controle de qualidade aqui também é beneficiado por uma mão de obra mais qualificada, mais especializada. A adoção e instituição da liderança, é importante aqui uma liderança transformadora, uma liderança que engaja a equipe, né, que motiva a equipe para sempre produzir mais e melhor, ok? Eliminação e redução do medo no trabalho, isso aqui é super importante, olha, redução do medo no trabalho. Por quê? Porque o medo paralisa, porque o medo faz com que haja mais erros, tá? Então é importante eliminar ou, se possível, reduzir o medo no trabalho. Extinção das barreiras existentes entre os setores da empresa, então uma melhor comunicação aqui entre os departamentos, entre todas as áreas, tá? De novo aqui, pessoal, pensamento sistêmico, tá? Característica sistêmica de integração, isso aqui é super importante, tanto no modelo de excelência em gestão, no MEG, quanto no ciclo PDCA ou PDCL. Eliminação de slogans e metas. Isso aqui, pessoal, tem a ver também com o 11º princípio, eliminação de cotas numéricas, tá? Eles são bem parecidos. Olha, eliminação de metas, eliminação de cotas numéricas. Esses dois princípios aqui parecem estranhos à primeira vista, né? Peraí, eliminação de metas? Metas não são importantes? Eliminação de cotas numéricas? Como assim, professor? Seguinte, o Deming, ele acreditava que se as pessoas tivessem metas, né, ou cotas numéricas, um termo muito semelhante, e elas conseguissem bater essas metas, essas cotas numéricas, elas poderiam parar de trabalhar no mês, né? Então imaginem vocês aí, o funcionário consegue bater as suas metas, as metas estabelecidas no mês. Ele bate as metas lá no dia 20, tá? Tem mais 10 dias aí de trabalho, mas no dia 20 do mês, ele conseguiu bater as metas, as suas cotas numéricas. E aí o que ele faz? Ele tira o pé, ele para de produzir, ele para de trabalhar porque ele já bateu as metas, tá? Então aqui o Deming acreditava que as metas, né, ou as cotas numéricas poderiam atrapalhar mais do que ajudar, tá? Então aqui ele fala em eliminação de slogans e metas,
e eliminação de cotas numéricas. Então, é produzir por produzir, tá? Porque o mais importante aqui é entregar um trabalho de qualidade, e não simplesmente bater uma meta, bater uma cota numérica, tá? Então, por isso que ele fala em eliminação de slogans e metas, no 10º princípio, e no 11º, eliminação de cotas numéricas. O orgulho da mão de obra, 12º princípio. É importante aqui a empresa investir no seu capital intelectual, tá? na sua mão de obra, e ter orgulho dessa mão de obra. 13º, estímulo à formação e ao aprendizado. Esses princípios aqui, né, são bem parecidos com o 6º, né, instituição do treinamento no trabalho. Tem muito a ver aqui, né? Estímulo à formação e ao aprendizado, são princípios parecidos. E o último, iniciativa para realizar a transformação. Então, aqui a empresa precisa sempre estar aberta, né, à mudança, à transformação, principalmente em situações de muita volatilidade, de muita instabilidade. Ok? Então, recapitulando, constância de propósito, adoção de uma nova filosofia exigente no controle da produção, eliminação da dependência da inspeção em massa, extinção da aprovação de orçamentos com base nos preços, melhoria contínua no sistema produtivo para reduzir de forma sistemática os custos, instituição do treinamento no trabalho, adoção e instituição da liderança, eliminação ou redução do medo no trabalho, extinção das barreiras existentes entre os setores da empresa, eliminação de slogans e metas, eliminação de cotas numéricas, orgulho da mão de obra, estímulo à formação e ao aprendizado, iniciativa para realizar a transformação. Ok, turma? Tá aí o ciclo de Deming, os 14 princípios do ciclo de Deming, da qualidade total. Maravilha, turma! Essa foi a aula, então, sobre o ciclo PDCA, PDCL, ciclo de Deming. Na próxima aula, a gente fecha essa primeira parte da gestão da qualidade, falando sobre as vantagens do modelo de excelência em gestão, do MEG. Ok, turma? Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Um grande abraço a todos, bons estudos, tchau!